Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de oração e o Senhor colocou uma palavra para eu compartilhar com vocês que se encontra em Isaías, capítulo 43, a partir do verso 18, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E eu estava me preparando para gravar, para estar aqui em oração. E o Senhor, conforme eu ia escrevendo uma mensagem no meu grupo, um grupo que eu estou iniciando no Telegram, que depois eu volto para contar aqui para vocês, o Senhor me trouxe à memória com um estalo aquilo que eu estou vivendo, as respostas da minha oração, das minhas orações. E foi muito instantâneo, né? Conforme eu terminei de escrever, eu parei, pensei, e o Espírito Santo falou para mim, para eu poder olhar. E eu tirei uma foto, eu vou mostrar aqui para vocês, dos meus 3 livros. E eu tirei uma foto porque até então eu ainda não tinha tirado uma foto dos 3 livros, não exatamente comigo, né, com os livros, mas tirei uma foto dos 3 livros juntos. E foi muito incrível para mim, e o Senhor me trouxe essa palavra imediatamente à mente, das coisas novas que Ele está fazendo, as coisas novas que Ele fez há anos atrás, quando eu não imaginava estar aqui. Eu já falei em alguns vídeos sobre estar gravando aqui no YouTube, mas principalmente tudo que eu já fiz até hoje, que eu não imaginava, nada daquilo que eu já fiz até hoje. Eu não imaginava ter uma formação, qualquer formação, ou uma formação em teologia. Eu não imaginava liderar durante muitos anos, igual eu liderei muitos jovens, caminhar com tantas mulheres, ser ensinada e instruída, fazendo muitos cursos de mulheres e de tantas outras coisas. Não imaginava ser uma microempreendedora, não imaginava escrever livros, imaginava escrever livros, mas não imaginava que eu iria publicá-los um dia. E tudo isso foram coisas novas que o Senhor foi fazendo, conforme eu fui me esquecendo das coisas passadas. E talvez vai ter momentos que a gente não vai se esquecer das coisas passadas, mas o Senhor vai continuar fazendo coisas novas, vai continuar trazendo a luz. E hoje eu falo para você: não vereis. Será que você não está vendo as coisas novas que Deus está fazendo? Ele está fazendo. E se você não está vendo, que você possa abrir os seus olhos hoje, que o Senhor te dê visão espiritual, para você enxergar todas as coisas boas, novas, grandes, como diz Jeremias 33, firmes e ocultas, que você não sabe, aquilo que o Senhor tem para falar, para revelar para você, né? E que você possa clamar hoje, orar junto comigo, mas clamar também por tudo aquilo que você precisa, pelos seus sonhos,
pelos desejos do seu coração, porque no momento que eu estava escrevendo a mensagem, eu estava justamente falando sobre um sonho, sobre um desejo do meu coração que eu oro por muitos anos e que por muitos momentos eu desanimei, mas eu não deixei de orar e continuo orando. E o Senhor falou pra mim, né, vou pegar aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro, que na verdade não é o terceiro, porque antes desse tem mais dois, que é um livro infantil chamado Estrelinha do Meu Coração, e um outro livro muito especial que vai chegar o momento certo de eu falar sobre ele, mas que ele já foi publicado. Então são 5 livros. E são as coisas novas, né? As coisas novas que Deus fez e tem feito na minha vida. E Ele pode fazer o mesmo por você. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você hoje. E não esquecendo da nossa oração, eu falei, né, nos últimos vídeos que nós iríamos orar pela Jocum, mas assim, eu fiquei tão impactada com o último vídeo que eu trouxe aqui, né, para o canal, com a série Um Livro e uma Oração, sobre o livro da Anjali, né, contando a história da Anjali. O nome do livro é Anjali, o Poder do Amor de Deus. Se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma conferida aí, eu vou deixar o link do vídeo também na descrição. E me lembrando, né, do programa das Meninas dos Olhos de Deus, que é um trabalho muito especial que o Senhor me apresentou na missão. Esse espirro foi da minha cachorra, tá? Então, eu quero dar continuidade a essas orações pelo Congresso e por organizações, agências, orando hoje pela MCM, que é a organização responsável pelo projeto, que deu início ao projeto, o programa Meninas dos Olhos de Deus. E falar aqui um pouquinho para vocês sobre essa missão. Se chama MCM, é a sigla, né? Mas é Missão Cristã Mundial, e ela teve início em 1995. Foi fundada, né, em 1996 pelo pastor José Rodrigues. E em 2000, que eu falei, né, no último vídeo, que eu não sabia ao certo quanto tempo tinha o programa das meninas. Então agora eu tô aqui falando para vocês. O programa das meninas teve início em 2000 e foi assim, para mim, uma novidade, porque eu leio muitas coisas, mas muitas vezes a gente acaba não se aprofundando na história, né? A gente participa do trabalho, a gente acompanha, mas como eu gosto também de saber como tudo começou, porque tudo na nossa vida tem um começo, e uma frase que eu ouvi uma vez, e eu quero compartilhar aqui com vocês, não me lembro de quem ou aonde eu ouvi, mas é que eu não deveria desprezar os pequenos começos. E eu ouvi essa frase um pouquinho antes de eu começar, de eu retornar aqui pro canal no YouTube. E fez muita diferença para mim, porque muitas vezes nós ficamos esperando momentos para começar algum projeto, para dar início a algo que a gente quer fazer, algum sonho. Mas a gente só precisa começar, a gente só precisa dar o primeiro passo, e como eu gosto muito de falar, é o passo de fé. Então, não despreze os pequenos começos. Não despreze aquilo que Deus te coloca para fazer, que talvez aos seus olhos é pequeno, não é ainda o que você quer, não é aonde você quer chegar, mas
faz parte do processo e do preparo. E aí eu fui ler, né, para trazer aqui, para falar sobre a organização. E eu vi que o primeiro trabalho realizado nas nações foi o programa Meninas dos Olhos de Deus, que teve início no ano 2000. E aí depois, o livro que eu tinha eu dei para uma amiga, para uma missionária, mas eu dei esse livro, né, o livro que eu mencionei sobre o início, né, que conta um pouquinho da história do início do programa das meninas que arando um campo novo. Eu vou tentar conseguir esse livro novamente para trazer aqui para vocês, porque é um livro muito precioso. Mas enfim, e eu fiquei muito feliz de conhecer, sabe, mais profundamente, né? Então, tem 25 anos o programa, né? Teve início em 2000, foi o primeiro trabalho da agência, né? Da organização nas nações, e se eu não me engano foi no Nepal. E um outro trabalho aqui que eu trouxe, que eu faço parte, que é a rede de intercessores, que é a RMI, Rede Mundial de Intercessores, que teve início também em 2008, da Missão Cristã Mundial. E a revista que eu recebo todo mês como parceira, e eu amo ler as notícias, aquilo que Deus está fazendo no mundo, os motivos também, né, de oração, enfim, ver que às vezes, como eu falei no último vídeo, né, não é pela quantidade da nossa oferta, da nossa doação, do nosso serviço, mas é pela qualidade, né? E quando eu vejo um pedacinho, porque não dá para compartilhar tudo, né, nas redes sociais, não dá para compartilhar todo dia a dia, não dá para colocar tudo que Deus faz em uma revista ou aqui no canal do YouTube, mas a gente se sente pertencente realmente, a gente vê que o Senhor, Ele está nos usando para aquilo que Ele está fazendo. E Ele está fazendo muitas coisas. Ele está fazendo uma grande obra, né? E quando Neemias fala, ele está participando, né? Foi ele chamado, recebeu a missão de levantar os muros de Jerusalém. E ele fala ali em determinado momento para os seus opositores, né? Quando ele é chamado, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, não posso ir ao encontro de vocês, eu não posso me distrair, eu preciso, né, estar focado naquilo que Deus está fazendo, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar lendo a palavra, eu preciso continuar contribuindo com muito ou com pouco, contribuindo da forma que eu posso no momento. E o Senhor, Ele vai fazendo, e o Senhor vai conduzindo os nossos passos. Então, eu queria compartilhar com vocês também, né, o início da Rede Mundial de Intercessores. São pessoas no mundo todo que estão nesse momento orando, não só pelos projetos da MCM, mas estão orando, se envolvendo com a missão de Deus, intercedendo por povos, línguas, tribos, nações, e é muito bom fazer parte. E a visão, que é muito importante, a visão da MCM é fazer o nome de Jesus conhecido por todas as nações, né, todos os povos, por meio de atos de justiça. E como eles colocam lá na descrição, né, o que são esses atos de justiça, como eles trabalham através dos programas, através das ações, combatendo o tráfico humano,
o tráfico sexual, fazendo a prevenção, que eles fazem também esse trabalho de prevenção a partir do programa das meninas, mas tem outras formas também, outros programas, trabalhando com resgate dessas crianças, meninas, meninos, fazendo acolhimento, não só no programa das meninas, mas tem outros programas também, tem o Herdeiros de Deus, tem a Casa do Pão também, que é um programa de assistência. Eles fazem, né, esse trabalho de assistência, enviando alimentos para aqueles que precisam. Como a palavra fala, né? Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E isso é missão também, você mostrar Jesus através da assistência, né, através da ajuda social, e a perfuração de poços em lugares que não tem um acesso à água, né? Tem muito pouco, ou a água, normalmente água suja, enfim. Então, esses são os atos de justiça, essa é a visão da organização, a forma como eles servem no reino, como eles se movimentam, como eles caminham, como nós caminhamos como cristãos, né? Porque todos nós que estamos envolvidos estamos juntos na caminhada, mesmo que nós não estejamos em uma nação ou participando diretamente, presencialmente desses projetos, nós estamos caminhando juntos quando nós oramos e quando nós contribuímos. E eles têm alguns projetos, né? Vocês podem conhecer a partir do site, que eu vou deixar também o link na descrição. Mas eles têm um trabalho com as viúvas, que eles ensinam elas a costurarem, e outros tipos de trabalho. Tem o projeto, o programa Casa do Pão, como eu falei aqui, né? Que, se eu não me engano, é realizado aqui no Brasil, mas vocês podem conhecer mais. Eu conheço mais o programa das meninas, né? Mas tem todos os outros programas que você pode doar também, especificamente para um programa ou para a organização. Tem o programa Herdeiros de Deus e tem muitos outros. Eles fazem um trabalho de ensino também, então tem a escola de missão, tem um intensivo que eles fazem todo ano, se eu não me engano, intensivo missionário, para preparar, né, realmente pessoas vocacionadas para irem e ser um braço mesmo da igreja, né, uma organização que ela trabalha juntamente com a igreja para o envio de missionários, para o ensino, né, para enviar o missionário para o campo, seja ele aqui no Brasil ou seja em outra nação. E tem também muitos outros eventos que eles fazem, né, como o Deixe-me Curar, tem um encontro para pastores e líderes, tem a oferta de resgate, que é feita também uma vez por ano, uma mobilização para levantar recursos também para os trabalhos nas nações. E o Deixe-me Curar é um trabalho realizado com mulheres. E, se eu não me engano, esse é o segundo ou terceiro ano que o trabalho vai ser realizado simultaneamente, né? Tem o espaço das mulheres, mas simultaneamente eles vão fazer um trabalho com homens também. Então, você depois conheça, se envolva. É uma organização que eu caminho já há 5 anos, 6 anos. E
sou apaixonada, sou apaixonada pela missão, né? Mas tem algumas organizações que a gente caminha mais de pertinho, tem um cuidado maior. Então, a gente vai orar aí durante muito tempo. Eu vou estar sempre trazendo aqui o conhecimento, né, para vocês de organizações, de agências que fazem esse trabalho missionário. E eu creio que, assim como eu caminho com algumas, o Senhor vai te direcionar também para você caminhar com uma mais específica, né, e se apaixonar também pelo trabalho. E hoje nós vamos orar. Eles têm aqui alguns pedidos, como eu falei, não são pedidos atualizados, mas porque são cards do último congresso aqui, ó, de 2022. Mas depois que eu voltar do congresso, aí eu trago as orações atualizadas e a gente continua orando. Mas aqui o primeiro pedido de oração é pelos eventos. Aí tem pelos missionários e famílias, por mais trabalhadores e recursos, pelo sertão nordestino e pelos projetos, que são os programas que eles realizam, como eu falei alguns aqui para vocês. Então hoje eu entendo que nós precisamos primeiro orar ao Senhor, né, pelas vidas que já estão no campo, que são os missionários e suas famílias, para que o Senhor esteja realmente cuidando, dando direcionamento, cobrindo essas pessoas de oração, que é muito necessário, e enviando também parceiros, né? Isso é bom, é importante. Eu também sou missionária e eu acredito que todo missionário fica muito feliz quando surge um parceiro, o Senhor envia um parceiro que não necessariamente ele convidou, mas ele pode dizer que foi em resposta às orações. Pessoas que contribuem, que de alguma forma conhecem o trabalho, e às vezes, né, eu falo isso porque eu tenho parceiros que caminham comigo hoje que eu não conheço pessoalmente, mas que são assim generosos ao extremo. Eu posso dizer isso, são fiéis, muito fiéis, primeiramente ao Senhor, eu creio, e com isso eles são fiéis também à missão, ao trabalho que eu faço, né, e a contribuição que eles, o compromisso que eles assumiram, que é muito importante. Então vamos orar pelos missionários, pelas famílias, que muitas vezes abrem mão, na verdade abrem mão de tudo, né? E tô aqui com a minha companheira. Abrem mão de tudo para servirem, dão as suas vidas, o seu tempo, os seus recursos, e os filhos vão junto, enfim. Que nós possamos cobrir essas pessoas de oração, porque nós precisamos. Amém? Vamos orar. Pai, hoje nós queremos te pedir, te agradecer. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é o nosso Deus. E eu me lembro agora de uma música do Fernandinho que fala sobre isso, né? E fala que o Senhor água em vinho tornou, das cinzas o fez ressurgir, e não há outro como o Senhor, o nosso Deus, que pode tudo, pode todas as coisas, pode fazer coisas novas, coisas grandes, firmes, coisas ocultas que nós não sabemos, nós não entendemos, e muitas vezes o Senhor nem vai permitir
que a gente entenda, mas são todas as coisas que o Senhor faz. O Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que nós podemos te pedir aqui em oração, do que aquilo que nós imaginamos com a nossa mente humana, que é tão limitada. O Senhor faz infinitamente mais. E hoje, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pela Missão Cristã Mundial, pedir, Senhor, por essa organização, pedir pelo pastor José Rodrigues, que já com uma certa idade continua te servindo, continua, Senhor, com o coração rendido ao Senhor para fazer o teu querer, a tua vontade, para formar discípulos, para ir às nações que sonham os teus sonhos, que tem visão de reino, que consegue olhar, Senhor, e ter compaixão daqueles que muitas vezes, Senhor, são deixados de lado e que muitas vezes também pensam que são deixados de lado, mas que o Senhor sempre levanta pessoas, E o Senhor levantou o pastor José lá em 1995, quando eu li, na mesma hora eu pensei, poxa, eu tinha 5 anos, eu ainda era uma criança que não estava nem sendo alfabetizada ainda, não tinha ido ainda para alfabetização, era alfabetizada, mas de uma forma muito simples. E eu lembrei disso, Senhor. O Senhor me levou a minha mente lá para o passado, para eu pensar que eu nem imaginava que eu estaria aqui fazendo essa oração, eu não imaginava que eu estaria na tua presença, mas o Senhor teve todo esse cuidado, assim como o Senhor tem um cuidado com cada vida, com cada criatura tua. O Senhor teve esse cuidado, esse direcionamento de despertar o pastor José, para dar início à MCM, dar início ao trabalho nas nações, dar início, Senhor, ao trabalho com tantas crianças, tantas vidas, Senhor, que precisam, que carecem do teu amor, Senhor. E eu te peço que o Senhor derrame uma porção, Senhor, especial de saúde sobre esse homem, sobre o teu filho amado, que o Senhor o abençoe, que o Senhor continue dando a ele, Senhor, sonhos, visões, Senhor, e que ele esteja, Senhor, continue e permaneça, Deus, cumprindo aquilo que o Senhor designou ele para cumprir, o propósito do coração do Senhor nesse tempo, Senhor, nessa geração, na minha geração, Pai. Eu oro, Senhor, te peço por cada liderança, cada missionário, Senhor, da Missão Cristã Mundial. Te peço, Deus, que o Espírito Santo do Senhor direcione a cada um deles, cada um no seu trabalho, cada um no propósito que o Senhor colocou para eles cumprirem, que o Senhor dê a eles saúde, fortaleça os teus filhos que estão, principalmente aqueles que estão em um campo distante, em uma nação onde tem poucos recursos, mas nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, nada falta para o Senhor é dono de tudo, de todas as coisas, e que o Senhor envie esses recursos para os teus filhos, que o Senhor os surpreenda, que nada falte realmente. Como nosso pastor, como um bom pastor, nós cremos que de nada nós temos falta e que nada falte para os missionários, para os servos do Senhor, Pai.
Em nome de Jesus eu oro também, Senhor, para que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, livra-os, Senhor, de todo mal, de toda seta, Senhor, maligna, Pai. Faz cair por terra, em nome de Jesus, toda armadilha do inimigo, Senhor, preparada, que seja desfeita, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que eles venham, Senhor, viver cada dia de glória em glória, Senhor, glorificando o Teu nome em cada canto, Senhor, desse mundo, Pai, em nome de Jesus, abrindo, Senhor, o caminho para o trabalho do Senhor, abrindo caminho para que mais vidas sejam alcançadas. E eu oro e eu peço a Ti também, por seus familiares, pelos seus filhos, que muitos crescem num campo transcultural, em uma cultura completamente diferente. Alguns até mesmo nascem em uma outra cultura e precisam passar por todo um processo, Senhor, de talvez adaptação, enfim, tantas coisas que muitas vezes nós nem entendemos, porque é tão específico, é tão particular o trabalhar do Senhor, cada lugar, Senhor, cada povo que o Senhor criou, que o Senhor fez, de modo, como diz o Salmo 139, né, de modo admirável, que nós não conseguimos nem dizer, nem orar, mas nós temos o Teu Espírito Santo que ora, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que o Teu Espírito Santo leve ao Senhor, Pai, a mais perfeita oração, né? Aquilo que nós não conseguimos colocar em palavras, nós não conseguimos expressar ao Senhor, mas que nós temos sim um desejo no coração de que o Senhor realize o melhor para os Teus filhos. É o que nós pedimos hoje. E rogamos ao Senhor, pedimos ao Espírito Santo do Senhor que leve a nossa oração em gemidos inexprimíveis, né, orando ao Senhor aquilo que nós não conseguimos orar. Essa é a nossa oração hoje, é o nosso agradecimento, porque o Senhor tem cuidado de nós e porque o Senhor já está fazendo coisas novas. Elas já estão surgindo, o Senhor já está trazendo coisas novas à luz e nós Te agradecemos por isso. Muito obrigada, Senhor, por esse cuidado, muito obrigado pela Tua palavra que nos direciona, muito obrigado pela Tua palavra que enche o nosso coração de esperança. Obrigado por esse cuidado que o Senhor nos deixou através dos Teus servos que foram inspirados para escrever, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você por mais esse dia de oração. Que você possa compartilhar hoje com outras pessoas essa oração e um pouquinho da história, essa palavra, um pouquinho da história da MCM, que você se sinta motivado a buscar no Senhor também, aonde você pode servir, aonde você pode ser útil, aonde os seus dons e talentos são úteis no reino, né? E que você dê o seu passo de fé hoje, que você caminhe em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida, as coisas novas que o Senhor tem para sua vida. Esse é o desejo do meu coração para mim e para você. Muito obrigada e tchau, tchau.